Oi, gente, Roberto Hirubíscaro aqui. A nova minissérie do Ryan Murphy para Netflix, chamada Bem-vindo à Vizinhança, em inglês chama-se The Watcher, o observador ou a observadora, não tem gênero, né, o substantivo. Que foi assim, muito, mas muito livremente inspirada em um fato. Tá? O que aconteceu em 2014 foi assim: um casal com 3 filhos comprou uma hiper casa antiga, né, histórica, numa aldeia, numa cidadezinha em Nova Jersey. E antes mesmo de mudar para casa, eles nem chegaram a mudar, né? Receberam, na verdade, durante o período, 3 cartas anônimas ameaçadoras do tal de The Watcher, ou da tal de The Watcher. O caso está sem solução até hoje. Tá? Eles contrataram detetive, foram para a polícia, fez exame de DNA, mas não sabe quem foi. E o casal acabou nem mudando para casa. Tá? Claro que isso não daria um filme, então, ou uma série. Então, por isso que na série o casal, na minissérie o casal se muda para casa, tá? Mas eles não mudaram, embora a minissérie use alguns trechos e expressões da carta, tá? Esse caso rendeu já um filme para o canal Lifetime, que também se chama The Watcher. Eu não vi, mas fiquei curioso, porque eu adoro coisas do canal Lifetime. E a série do Ryan Murphy, para variar, ela anda naquela corda bamba que, para mim, a maioria dos trabalhos do Ryan Murphy caminha, né? Tem coisas boas, mas também tem vários problemas, desde éticos até problemas dentro do roteiro, coisas subaproveitadas que eu vou comentar depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. No caso da minissérie, o casal efetivamente se muda para a super casa, eles têm 2 filhos e começam a receber as cartas, tá? E aí você tem uma coleção de vizinhos que são obviamente cartoons, obviamente caricaturas e obviamente suspeitos. Então, uma das coisas que o trabalho deixa de explorar e que seria fascinante, né? Se é uma vizinhança refinada, econômica e culturalmente em Nova Jersey, que é meio pálido de Nova York, mas mesmo assim é rica, daria para explorar tanto aquela assim corrente de raiva, corrente de ódio que está submersa em uma camada muito grande de simpatia falsa. Olha só que coisa dúbia que daria se fosse um filme ou uma minissérie que fosse mais, entre aspas, séria. Porque assim, o que acontece nessa minissérie ela passa o tempo, ela diverte, mas ela sempre está naquela linha bamba, ela nunca é camp, satírica o suficiente e nunca é séria o suficiente. Isso não significa que não dê para assistir, mas significa que ela não alcança o potencial que ela podia alcançar em nenhum dos 2 departamentos. Ela não é totalmente engraçada, e aí daria um problema ético, porque são pessoas que sofreram e de alguma forma a história delas está sendo feita meio que num tom cômico, só que, né, embora não alcance o sarcasmo ou a paródia, parece que pretendida, pode ser insultante para quem viveu aquilo, do que não foi engraçado que eles viveram. Tanto é que em uma entrevista, a Mia Farrow, que é, para quem não sabe e já viu a série, a minissérie, é aquela senhorinha que fica com as tranças. Tá? A Mia Farrow tá lá, sabe por quê? Porque tem um pedaço lá que eles falam de um culto, porque vai, é como é Ryan Murphy, eles vão colocando assim tudo, né? É virada de roteiro o tempo todo e um monte de coisas.
E uma das coisas é um culto satânico que devora bebês. É óbvio que ela está ali, ela, Mia Farrow, está ali por causa do clássico O Bebê de Rosemary, né, do Polanski. Na verdade, ali tem o Iluminado, que é o The Shining, porque outro tema que poderia ser tratado de forma mais séria é o homem que não consegue proteger os seus filhos. Porque tem um pedaço lá que o filho ou a filha pergunta: papai, o senhor vai conseguir nos proteger? E esse homem vai ficando cada vez mais indefeso e cada vez mais maluco. E cada vez mais obcecado por essa situação, né, da casa. E aí vão acontecendo plot twists atrás de plot twists. A série ela fica muito presa. Como diversão, mais ou menos funcionou para mim. Só que ela fica presa só nos plot twists, ela não afunda nada, não aprofunda nada. Ok, eu não tenho muito problema com isso. Embora eu acho que chega uma hora que repete as coisas, não sei se daria para ser 5 episódios, ficaria até melhor, tá? Você tem assim o que salvou para mim, na verdade, mais foram os atores coadjuvantes. Eles fazem dentro das caricaturas que eles são oferecidos no roteiro, eles fazem o melhor que eles podem e fazem muito bem, tá? E a gente acaba vendo, porque tem virada de roteiro, né? Então é isso, é aquilo, eles vão jogando tudo. Tem uma detetive, né? Chiquérrima britânica, que era uma cantora de jazz que virou detetive e tá com câncer terminal. E aí, essa personagem, na verdade, ela é responsável pelos momentos provavelmente mais grosseiros, né, da carpintaria dramática, porque vamos fazer o favor, tem pedaços dessa carpintaria dramática aí que são de terror, hein? Ela joga cada monólogo expositivo, ela que joga as teorias, assim, será que não é isso? Será que não foi a própria família? Será que não sei o quê? Eu não podia deixar de sorrir, né, falando, nossa, que exposição grosseira. Mas é o que um time, acho que tem que produzir como linha mesmo de produção fordista, porque o Ryan Murphy, o time dele nunca saem dos canais, eles estão sempre produzindo coisa, e acabam produzindo obras assim, na maioria das vezes, simpáticas, mas esquecíveis. Ok, eu não tenho nada contra ser esquecível. Tá bom. Acho que como diversão funciona, mas olha quanta oportunidade perdida para discutir coisas sérias sobre mobilidade social, porque poderia, aquela casa estava além do dinheiro daquele casal. E então, essa mobilidade social apresentada no filme não é tão ausente de perigos assim. Então, são muitas oportunidades que são perdidas em troca de uma tentativa de paródia que nunca decola totalmente, né? O Ryan Murphy já foi bem mais legal. Na verdade, recicla alguns elementos da primeira temporada do American Horror Story, né? Que eu não gosto daquela série, eu acho que os roteiros sempre se perdem. E só que aí mistura true crime com um pouquinho de elementos sobrenaturais. Então, assim, é simpático? Sim, mas tem um monte de defeito e tem agora uma sessão de spoiler que, na verdade, é meio advertência para quem não viu a série. Então, assim, eu não sei se eu recomendo ou não que você veja o spoiler, porque eu vou falar sobre o final. Então, você depois não adianta reclamar se você vir, mas não tinha. Bom, não tem fim, né? Porque o caso está sem ser resolvido até agora. Mas sabia que eu gostei do fim? Até me deu um goosebump, sabe aquela coisa assim, todo? Por isso que eu não acho a série, por isso que eu curti. Só acho que poderia talvez ser menos de 7, né? Uns 5, mas me lembrou algumas coisas dos anos 70, porque daí todo mundo observando a casa, assim, me deu um ar meio de coisa que eu via nos anos 70. Eu me lembrei daquilo e eu, não de medo, arrepio, mas de memória. Então, assim, para mim tem mais coisa legal do que coisa ruim. Tem gente que fala,
é uma série para ver e esquecer, usando isso como crítica negativa, né? Gente, eu vejo e esqueço praticamente tudo. Então, para mim, isso não tem problema. Eu só não gosto quando é ruim. Aí ela não é ruim, ela só não, podia ter ido para outros caminhos que eu acho que alcançariam resultados mais palpáveis, mais palpitantes. Né? Porque, como eu falei, ela não decola nunca como paródia, camp, exagerada, e, claro, não decola como terror também, não decola como true crime. Ela é uma série para você ficar vendo pelos atores e vendo aquelas giradas de roteiro, né? É isso que mantém você ali. Não mais que isso. É puro engano, né? É puro engenho dramático, que às vezes, como eu falei, é grosseiro. Mas tudo bem, eu não espero muita coisa do Ryan Murphy. Fãs odeiam quando eu falo isso, né?